Relativamente mais barata e acessível que outras drogas, o crack tem sido cada vez mais utilizado. E não somente por pessoas de baixo poder aquisitivo. Assustadoramente, cerca de 600 mil pessoas são dependentes somente no país. E as consequências refletem em toda a sociedade. As consequências do crack para a pessoa que usa e para a sociedade são mais ou menos muito vinculadas, né? Para a pessoa, ela tem uma consequência física, psíquica e, por que não dizer, até moral, social. E para a sociedade é mais ou menos a mesma coisa. Em relação à pessoa, ela tem a própria doença, dependência química, e sequelas psicológicas, né, se a dependência é persistente por muitos anos. Ela tem um definhamento físico muito severo. O crack não só lesiona o pulmão, como prejudica a saúde inteira da pessoa, né? E muitas pessoas a gente não percebe, porque o dependente às vezes morre por violência, morre por homicídio, né? Vítima de homicídio, e acabam não demonstrando as sequelas físicas finais, só aquele emagrecimento, aquele prejuízo respiratório inicial. E a sequela moral, ou seja, a dependência é muito severa, a pessoa passa a dilapidar o patrimônio pessoal e familiar e depois, não tem outra saída, começa a furtar, eventualmente até traficar para o traficante, para ter um pouco de droga gratuito para ele. A droga faz com que a dopamina, responsável por provocar sensações de prazer, euforia e excitação, permaneça por mais tempo no organismo. Outra faceta é a capacidade de provocar sintomas paranoicos, quando se encontra em altas concentrações. Drogas como o crack agem de maneira tão agressiva no corpo do usuário que não permitem a ele entender a gravidade da situação e o quanto o comportamento pode ser nocivo a ele e aos outros. Com base nisso, foi adotada no Rio de Janeiro e em São Paulo a internação compulsória, e outros estados, como o Espírito Santo, já querem implantar o serviço. Medida adotada para tentar diminuir o número de dependentes. A primeira coisa é conceituar a internação compulsória. No Brasil tem 3 internações psiquiátricas. A voluntária, que é a pessoa que quer se tratar, procura um serviço de urgência, é indicado pelo médico a internação, ele aceita e pronto. A involuntária, em que essa pessoa é levada por algum familiar, numa crise, e o médico que atende na emergência indica a internação, essa pessoa recusa e a família ouve o médico e acaba assinando um termo de consentimento, de responsabilização, como responsável legal pelo paciente, e a pessoa é internada, mesmo de forma involuntária, à força. E a unidade de saúde informa ao Ministério Público que houve aquela internação involuntária. E a terceira é a internação compulsória, que nada mais é que uma internação determinada pela justiça, pelo juiz de direito. Essa internação pode ter um caráter involuntário, como a maior parte o tem, que são pessoas que a família procura o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou até um advogado particular, e pede para entrar com ação na justiça, requerendo de forma emergencial a internação daquele ente familiar, que está numa dependência química violenta, com distúrbio de comportamento, e que, se não houver uma internação, uma medida emergencial, ele poderá ter sua saúde altamente prejudicada, ou até a morte. Amarildo completou o período de internação. Chegou ao CREDEC agressivo, desconfiado, mas consciente de que o tratamento seria a única solução. Nas ruas foi apresentado a cocaína, mas foi no crack que conheceu a destruição. A droga começou quando eu comecei a vender mesmo, que foi lá na favela Sumaré. A partir das coisas ficou ruim, as coisas caras, então eu ajudava minha mãe. Com trabalho só, não tinha dinheiro suficiente para suprir as coisas em casa. Eu entrei pro tráfico de droga também. Eu vendia e usava cocaína. Aí quando eu passei pro lado do crack, parei de usar cocaína e fui usar o crack. E o crack você consegue segurar a onda, aí com certo tempo você já não consegue mais. Aí eu comecei a vender as coisas de dentro de casa, da minha esposa, batedeira, ferro de passar roupa, roupa minha, tênis bom, tudo que era de bom meu eu vendi. Aí eu vi que eu estava descontrolado mesmo.
É um assunto bastante polêmico, importante a gente sempre falar desse assunto também, porque mais e mais pessoas têm se envolvido, né, nesse mundo das drogas, sobretudo do crack. Você que quiser participar conosco, falar conosco ao vivo, nós vamos aqui bater um papo com o pastor Marcelo Crescêncio e também com o Leonardo, que vai falar um pouco sobre essas experiências, né, que a vida proporciona e que também o esporte pode proporcionar para ajudar pessoas nessa situação. Você pode participar pelo 3253-3320, é o nosso telefone ao vivo para falar aqui no estúdio, e também pelo nosso Twitter, @detudoumpouco.tv. Bom, pastor Marcelo Crescêncio, eu queria começar perguntando, você cuida do Emanuel, que é um projeto na Lagoinha que não é necessariamente um lugar de internação. Qual que é a ênfase do Ministério Emanuel? Nós vimos a necessidade do Emanuel justamente porque um tratamento sem uma internação. Porque existiam vários casos que a pessoa é usuário, é dependente e ele não quer uma internação. Ou então ele já passou por um processo de internação e por uma razão ou outra, talvez... Hoje nós temos clínicas muito boas, mas tem clínicas também que não são adequadas. E a pessoa tem uma experiência ruim dentro de uma clínica, ou ele trabalha, ou ele não quer uma internação. Casos também de adolescentes também, que é uma dificuldade muito grande para ser internado. Então nós vimos a necessidade de se criar esse trabalho, esse projeto Emanuel, para atender esse público que não há necessidade de uma internação também. Ou então o estado dele não é tão assim avançado na dependência que ele pode ter um tratamento sem uma internação. Então é possível a pessoa envolvida no crack ela ser liberta sem precisar de ir para uma internação? Qual que seria, vamos dizer assim, o grau de envolvimento que pode ser utilizado uma estratégia como essa do Emanuel, por exemplo? Lógico, nós acreditamos perfeitamente que a pessoa pode ter um tratamento sem uma internação, porque nós temos que lembrar que o tratamento depende muito da vontade da pessoa, de força de vontade, do querer da pessoa. Porque uma coisa que nós observamos muito na internação é que a maioria das pessoas que são internadas, uma grande parte, não é pela vontade própria dela, mas sim pela vontade da família, sofre uma pressão muito grande e acaba a pessoa sendo internada justamente por causa disso. E não por um desejo realmente dela própria de sair daquela situação. Então, esse projeto, ele dá essa liberdade para que a pessoa escolha um tratamento, ela própria tomando essa iniciativa. Ela visa a conscientização do ser humano em si para que ele busque a mudança. Né, ele mesmo busque a mudança. Agora, até colocar o Leonardo na conversa. Leonardo, porque acontece? Há estudos no próprio Brasil que diz que praticamente 80% dos jogadores começam na periferia. São jogadores, crianças da periferia, que tiveram envolvimento com crime, ou viram o crime de perto, não necessariamente se envolveram. E eu queria perguntar para você a importância do esporte nisso tudo. Porque a criança, vamos dizer assim, esses 80% crescem olhando o crime, vendo a droga de perto. Hoje em dia a classe média também na escola, a classe alta, enfim. E aí tem um envolvimento com o esporte e vê que o esporte praticamente é uma forma de libertação também da droga. Fala um pouco sobre isso. Você falou muito bem, né? O esporte é uma paixão nacional e é super importante, né? Como você falou, 80% dentro dos adolescentes, das crianças, nasce na periferia, que nasce no esporte. E podendo incluir o esporte para essas crianças na periferia, para que elas possam se interessar em praticar qualquer tipo de esporte, não só o futebol, porque elas possam ficar longe disso, ter uma direção na vida, fazer crescer nelas a paixão pelo esporte, eu acho super importante para que elas possam direcionar, né, o seu caminho para que elas possam ficar mais longe. Né? Em qualquer projeto social também, nas escolas, mostrar o interesse, despertar o interesse da criança para que ela possa ali desenvolver e crescer dentro do esporte para cada vez mais ir se afastando da violência, do crime ou de qualquer outra questão que ela possa se prejudicar na vida. Acaba sendo uma motivação extra, né? O esporte se torna a motivação da criança ou do adolescente e desvia o foco da droga. Exatamente. Agora, voltando na questão da internação, pastor, eu queria perguntar o seguinte, muitos jovens, eles têm uma certa repulsa pela internação. Seria também esse ministério uma estratégia para alcançar esses jovens que
correm de internação e às vezes escutam falar e não, eu não quero isso, é um certo trauma mesmo. Isso seria uma estratégia para atrair esses jovens, conscientizá-los que eles precisam ser tratados sim, mas de uma forma que não precise da internação. Também. É uma maneira, porque a pessoa fica internada em torno de 6 a 9 meses ali dentro, né? Então, para um jovem não é fácil, porque o que a gente vê, a droga já é uma certa prisão. E então, quando ele vai para uma internação, ele fica ali dentro daquele espaço durante todos esses meses, para ele não é fácil isso, ficar ali dentro. Então, esse projeto visa justamente isso. E o projeto vai mais além, porque além do tratamento do jovem ou do adulto, ele traz também a família, porque o projeto nosso visa também o acompanhamento da família. Então a gente vê que a participação, o acompanhamento da família no tratamento é essencial. E lá no caso a família pode ir junto com ele, ao passo que na clínica a família não teria condição de estar com ele diariamente ou em todas as reuniões, porque ele vai estar interno lá, né? Internado lá, né? Mas aí falando, a gente viu na matéria um especialista falando sobre internação compulsória, que é a internação em que as pessoas são levadas involuntariamente para um centro de recuperação. No seu caso, você é a favor da internação compulsória ou não? Você acha que ela é inviável? Cada caso, sim. Tem que estudar o caso. Eu acho que em certos casos há uma necessidade da internação compulsória, porque uma das coisas que a gente ouve muito, as pessoas ligando para nós e falando, é o seguinte: pastor, eu já não sei mais o que fazer, ou nós não sabemos mais o que fazer, porque se reflete a família. Então, existem casos que há essa necessidade, pelo menos para tirar a pessoa daquele meio. Ela está tão envolvida naquilo que a pessoa em si ela não tem mais forças nenhuma para lutar contra a questão das drogas. Então, quando ela é retirada dali e levada para uma internação obrigatória, pelo menos ela vai ter um tempo, né, para refletir sobre a vida dela, desintoxicar e fazer um tratamento. Né? Pastor, a gente está falando muito das drogas ilícitas, né? E o crack talvez hoje seja o ápice da destruição rapidamente, que é a droga que tem acabado com a juventude de uma maneira muito rápida. Cerca de 2 anos você vê a pessoa praticamente destruída internamente. Agora tem as drogas lícitas, vamos dizer assim, sobre o álcool, sobre o cigarro. Eu queria repassar de novo a pergunta para você, Léo, porque a gente vê que a bebida ela é muito influente dentro do futebol, dentro do próprio esporte mesmo. Como que lidar com essa olhar para essa situação nos clubes onde você passou, às vezes alguns casos de pessoas que talvez não conseguem se livrar da dependência do álcool e tá tentando jogar bola ou no voleibol, enfim. E até mesmo, porque também a gente já viu alguns casos polêmicos na mídia de jogadores famosos que também não conseguiram se libertar de escândalos envolvendo vícios também. Lá de trás, né, gente? O Garrincha, tantas pessoas, até o caso do Adriano há pouco tempo atrás, que foi até o Fantástico. Enfim. É um caso complicado. E principalmente no esporte, a gente começa muito cedo, 13, 14 anos. Então a gente procura ter uma disciplina em relação a isso. Mas só que, de uma certa maneira, quando a gente vai crescendo, algumas coisas se tornam muito fáceis. Você tem acesso a algumas coisas, a alguns boates, algumas festas, e às vezes acaba despertando interesse em algumas coisas, algumas bebidas, cigarro. E às vezes pode até chegar, em alguns casos, até a usarem drogas. Mas eu não conheço alguns casos, mas o interessante é que a pessoa tenha disciplina para que se mantenha concentrada para ficar longe desse tipo de situação, né? Das bebidas e drogas. E no esporte acontece muito isso. E a gente procura ter essa disciplina com o tempo, trabalhando com o tempo, para que a gente possa se manter longe. Você é um atleta cristão, né? Tipo, você é cristão. E é mais fácil, então, quando você é um atleta cristão, você também ficar longe disso, né, Léo? É mais fácil. A gente tem um acompanhamento, está mais próximo de Deus, conhece mais a palavra, mais a fundo, e a gente procura ficar longe disso e sabe ter a disciplina para que não entre nesse tipo de ato. Né? Bom, vamos aproveitar. As pessoas que a gente trata, essa questão das drogas lícitas, é uma porta
para a entrada de outras drogas. Ilícitas. E até quem não entra na ilícita, né, pastor? Nessa lícita, chega uma hora que essa droga, entre aspas, lícita, vai destruir o corpo dele a longo prazo do que a ilícita poderia ter feito em menor prazo.